Estava aqui comentando com a doutora Nelise Guidetti. Você que chegou agora, seja bem-vindo. A gente vai conversar sobre assuntos que têm a ver com a nossa vaidade, mas mais do que isso tem a ver com a nossa saúde. Porque muitas vezes a vaidade leva a gente a fazer coisas meio maluquinhas e acabam comprometendo a saúde de algumas partes do nosso corpo. E aí a gente estava conversando durante o intervalo sobre esse aparelhinho aqui que muita gente conhece, muita gente usa no dia a dia, que eu particularmente morro de medo, gente. Me lembra um instrumento medieval de tortura. Eu tenho muita aflição de Curvex. E, na verdade, o Curvex pode representar um perigo se não for bem utilizado, né? Com certeza. O Curvex, ele pode ser perigoso tanto para machucar, né, a pálpebra superior, se você não colocar adequadamente. Então, quando for usar sempre na frente de um espelho, para ter esse cuidado de não pegar um pedacinho da pálpebra junto. E ele, quando também não bem utilizado, pode levar à quebra dos cílios, né, e à queda dos cílios também. Então, tem que usar com cuidado. Tem que tomar cuidado, realmente. A gente vai conversar sobre o cuidado com os olhos, cílios, sobrancelha. A gente tem aqui vários itens no estúdio para dizer para você como fazer um cuidado, uma higiene perfeita, principalmente se a gente costuma usar maquiagem com muita frequência. Mas antes, a gente quer mostrar um VT, porque nesse VT tem depoimentos de mulheres que tiveram problemas usando o Curvex e perderam os cílios. Você imagina só ficar sem cílios, gente? Que dificuldade. E a Daniela Shimizu, que ela é designer de cílios, ela mostra como é o uso correto desse aparelho pra gente não errar e também fala sobre alongamentos de cílios. Vamos assistir o VT e a gente continua o papo aqui no estúdio. Eu usei Curvex e fiquei presa no Curvex. Conforme eu pressionei, os meus cílios ficaram presos e eu não conseguia tirar. E eu precisei da outra mão para poder retirar o aparelho dos meus olhos. E quando eu percebi, estava muito vermelho a região inferior e faltando os cílios inferiores, que não voltaram mais a crescer. Eu já tinha passado o rímel, né? Aí eu fui apertar no Curvex. Aí quando apertou, enroscou nos cílios. E aí quando eu abri, ele grudou e saiu junto, metade do meio pra cá saiu junto no Curvex. Aí eu fiquei desesperada. Quando me olho no espelho, eu estranho um pouco, né? Não uma coisa exagerada, mas não é legal, não. Quando há essa pressão do fio com a máscara, né? Então ele pode grudar e prender e puxa o fio natural. E a pessoa acaba ficando sem os fiozinhos. Foi só piscar o olho e eu me apaixonei. Existe também as pessoas que esquentam essa parte aqui porque é como se fosse um babyliss, né? Então ele esquenta para ele poder dar uma moldada melhor no fio quando ele tá quentinho. Só que esse aquecimento com o aquecedor de cabelos, né, com o secador de cabelos, tem que ter muito cuidado, porque às vezes ele pode esquentar demais, queimando a pele. Tem que posicionar ele retinho aqui, encaixar, apertar, pressionar por 10 segundos e soltar. Tive que procurar alternativas dele crescer logo e foi tudo isso. Tive que fazer o tratamento durante uns 4 meses. O tempo foi gastando. Nós estudamos, né, o perfil de cada cliente, colocamos o tamanho adequado para que melhore essa aparência, esse olhar e fique mais atraente. Precisamos decidir o design, se ela quer algo que apareça bem. Eu vi que os cílios dela são cílios médios, né, não são nem compridos, mas também não são curtinhos. Como é a primeira vez, eu indico sempre um tamanho mais natural também. Fica bonito. Mas tem que tomar muito cuidado com o tipo de técnica que a gente escolhe pra fazer isso, né, doutora? A gente viu uma lagriminha escorrendo aqui do lado no final, porque, na verdade, não deixa de ser uma química que a gente tá levando pros olhos. Isso, então, tem que tomar cuidado, né, com esses procedimentos todos, tanto o permanente, quanto o alongamento, quanto a própria colagem dos cílios postiços, porque isso tem química, né? Então, no caso dos cílios postiços, a cola pode ser um problema, ela contém algumas substâncias químicas, tem ainda a cola à base de formaldeído, isso leva muito a alergia, a irritação da pálpebra, isso pode fazer o cílio cair depois. E tem que tomar muito cuidado também na hora de retirar.
né? O alongamento você não vai retirar, mas os cílios postiços você acaba retirando. Muitas vezes quando você retira o cílio postiço, vem alguns seus junto. Então sempre acaba dando uma danificadinha no seu cílio natural. Então tomar cuidado com esse procedimento. Cuidado, né, gente? Com certeza. Porque os cílios, se ele for sendo arrancado sistematicamente, tem chance dele não crescer mais. Existe, assim como a sobrancelha, assim como os outros pelos que a gente tem no corpo. É só lembrar, quando você faz depilação com cera ou com pinça ao longo de muitos anos, você percebe que naquela área tem uma diminuição da quantidade de pelo. Sim. Com a sobrancelha e com o cílio acontece a mesma coisa. Se você vai tirando com uma certa frequência, você vai levando a uma inflamaçãozinha, um machucadinho na raiz, né, no folículo que produz esse pelo. E com o tempo ele deixa de produzir. Então você pode ter uma perda permanente dos cílios e da sobrancelha. Vamos para os mitos ou verdade? Vamos então, lá. Para a gente conhecer mais sobre os cuidados com os olhos, cílios e sobrancelhas. Depois que os cílios caem, eles não nascem mais. Mito ou verdade? Isso é um mito, né? Desde que não seja uma injúria prolongada e repetida, como eu falei agora há pouco, os cílios, como qualquer outro pelo do corpo, ele tem um ciclo. Ele nasce, cresce e cai. Isso dura mais ou menos uns 4 meses. Então é normal o cílio cair e ele normalmente vai ser reposto e ele vai nascer de novo. Por uma renovação que o corpo já faz naturalmente, né? Exatamente. Tá bom. Então isso é mito. Vamos lá para o próximo? Caspas podem aparecer nos cílios? Isso é verdade, né? O nome da caspa no cílio é blefarite. Isso se trata de uma doença inflamatória. Vamos mostrar, a gente tem até uma artezinha para mostrar como é que funciona. O que é a blefarite, doutora? A blefarite é uma reação inflamatória que acontece, né, na pálpebra. A principal causa dela é esse excesso, esse acúmulo dessa produçãozinha sebácea que a gente tem aqui ao longo da pálpebra. Junto do cílio, a gente tem várias glândulas que produzem o sebo, que vai fazer parte da composição da lágrima e que também faz parte da lubrificação, tanto da pele quanto da conjuntiva, da córnea. Então, nesse caso, acaba acontecendo um acúmulo dessa secreção e isso leva à proliferação das casquinhas, que são as caspas do cílio. Isso pode levar a uma inflamação, a pálpebra pode ficar vermelhinha, pode ter coceira, às vezes até o olho pode arder e coçar um pouco também. Assim como a dermatite seborreica, por exemplo, é uma questão crônica que a gente precisa tratar sempre? Sim, na verdade a blefarite é a dermatite seborreica só que no olho. Dos cílios, né, da pálpebra. Então é uma afecção crônica, a gente tem que tratar, né, com uma certa frequência. Isso vai variar da biodisponibilidade e da facilidade genética de cada um em ter mais ou menos, e as causas são muito parecidas com a da dermatite seborreica. No caso dos olhos, depende do que a gente usar como maquiagem, por exemplo, a gente pode desencadear crises de blefarite? Pode, né? Lembrar que a maquiagem, principalmente o rímel, o delineador, a sombra, elas podem entupir um pouquinho a saidinha dessas glândulas, isso leva a um acúmulo maior dessa secreção e acaba piorando um pouquinho mais a blefarite. Se não fizer a higiene adequada, não fizer a remoção adequada da maquiagem, pior ainda. Ok, tá bom. Vamos ver o próximo mito ou verdade? O uso constante de maquiagem pode contribuir para o surgimento de inflamações e alergia nos olhos. É verdade, né? A gente acabou de falar da blefarite, que a maquiagem contribui bastante. E existem muitas substâncias alergênicas na maquiagem. Então, isso também pode levar a uma alergia, tanto da pálpebra quanto da conjuntiva. Ok, próximo. Os cílios postiços não devem ser usados por pessoas com sensibilidade na pele, porque pode causar irritação. Isso é verdade, né? A gente falou agora da cola. Então, a cola, ela contém materiais muito alergênicos, principalmente formaldeído. Então, quem tem sensibilidade evita, porque a chance de ter alergia é muito grande. Ok. Próximo mito ou verdade? Cada vez que se retira um pelo da sobrancelha, o folículo inflama e pode ocasionar falhas. Mito ou verdade? Isso também é verdade, né? É a gente acabou de falar do cílio, isso vale para qualquer pelo, né, do corpo e para a sobrancelha também. Então, o excesso de retirada desses pelinhos da sobrancelha pode levar a uma falha permanente, sim. Tá certo. Próximo. Dormir com máscara de cílios pode causar terçol. Isso também é verdade, né? O terçol, ele é uma evolução da blefarite. Então, o que acontece no terçol? A gente vai ter um entupimento dessas glândulas, isso acaba levando a um acúmulo dessa secreção sebácea dentro da glândula e isso
ajuda a proliferar um número maior de bactérias e causar uma inflamação e uma infecção, que é o terçol. Tá. Então, os cílios, eles acabam ajudando nisso e a maquiagem com máscara piora porque leva a esse entupimento da saidinha dessas glândulas Terçol dos como se cílios. fosse uma espinha na Isso pálpebra, mesmo, como se fosse uma inflamaçãozinha. espinha ao longo da pálpebra. E ela pode trazer alguma consequência mais grave aos olhos? Se você não tomar cuidado e essa infecção for se tornando mais prolongada ou uma infecção de mais difícil controle, sim, ela pode levar a problemas maiores, o uso de antibióticos por via sistêmica, alguns casos muito raros de internação por essa infecção e se proliferando ao redor dos olhos. Tá bom. Daqui a pouco eu volto, porque tem pergunta do pessoal de casa para você também. Pode deixar. Tá bom, doutora? E a gente vai falar também sobre cuidados básicos no dia a dia que a gente pode ter. Vamos continuar falando da saúde dos olhos aqui. Tem pergunta do pessoal de casa para você. Vamos ver? Larissa Cristina quer saber o seguinte. É verdade que usar máscara de cílios incolor prejudica menos os olhos do que as máscaras à prova d'água, que acabam prejudicando mais? Na verdade, se você retirar as máscaras adequadamente, as duas vão ter o mesmo, nenhuma das duas vai ter grande problema. O que acontece com a máscara à prova d'água é que ela é mais difícil de tirar. Então, muitas vezes, acaba sobrando um pouquinho de resíduo dessa máscara nos cílios e aí ela pode levar a uma piora da blefarite e até casos de terçol por entupimento das glândulazinhas que a gente falou. Não só nos cílios, né? Afinal de contas, aquilo é impressionante como é difícil de tirar. Para quem tem olheiras, né? Falando agora na parte estética, não só na saúde, né? Mas o visual é terrível, porque potencializa, né? Sim, fica mais aquele escuro ainda. pretinho por Você vários falou dias. em tirar corretamente, principalmente as máscaras à prova d'água, a gente tem, como você falou, a dificuldade é muito maior para retirar. O que a gente pode usar em casa que não prejudica os olhos e que consegue fazer uma retirada eficaz dessa máscara? Então, para o caso de maquiagem à prova d'água, a gente vai preferir os demaquilantes para a área dos olhos. A maioria deles tem um pouquinho de óleo na composição, eles são à base de óleo, porque o óleo ele acaba dissolvendo melhor esse produtinho à base à prova d'água. Puxar nem pensar, viu, gente? Eu sei que às vezes acaba sendo irresistível, né? A gente vê aquele grosseirinho e fala, ai, tem um pouquinho aqui. Não, pode evita, arrancar, né? Evita de puxar, porque isso pode arrancar o cílio junto. Existem algumas máscaras que não são à prova d'água, que elas têm essa propriedade de, na hora da retirada, só você puxar que ela sai inteirinha. As máscaras à prova d'água, não. Tem então, umas que é só molhar que elas já se soltam, dissolvem, exatamente. Né? Agora, esses sabonetes líquidos, né, de neném, ou até mesmo os glicerinados, eles são adequados para os olhos? A gente dá preferência entre o glicerinado e os shampoos, né, de bebê, porque não ardem os olhos, a gente dá preferência para os shampoos. Para os shampoos. O shampoo acaba sendo muito, muito, muito eficiente na blefarite, então a gente vai usar bastante o shampoo quando tiver blefarite, para promover essa limpeza, né, dos olhos. Em relação à retirada da maquiagem, muitas vezes ele não dá conta, ele deixa um pouquinho de resíduo, então o ideal é usar algum demaquilante. Aqui a gente tem, né, os lencinhos de limpeza facial, os lencinhos umedecidos. Pode ajudar? Pode ajudar, mas se for a prova d'água, ainda é melhor os demaquilantes bifásicos ou os demaquilantes para a área dos olhos, porque eles têm um pouquinho de óleo e isso ajuda na retirada da maquiagem. O lencinho ainda, muitas vezes, pode deixar um pouquinho de resíduo. Tá, mas eles são seguros para os olhos também. São Pode seguros. usar tranquilamente. Uso de limpeza facial, né? A gente não vai usar o lencinho umedecido de bebê ou lencinho umedecido para limpar o bumbum. Mesmo aquele de recém-nascido não é seguro para o olho? Não é seguro para o olho. Muitos deles, apesar de virem escritos que não tem nenhuma substância alcoólica, muitas vezes tem um pouquinho. Então, o ideal é usar os de limpeza facial mesmo. E os produtos que contêm algodão, como por exemplo os bastonetes, né, esses bastões flexíveis e o próprio algodão, é indicado ou acaba deixando pelinhos? Você tem que tomar cuidado, né? Quando você umedece o algodão, você umedece, né, os pallets, você acaba deixando esse algodão mais conciso. Então, os pelinhos não ficam tão expostos. Então, tomar cuidado na hora de usar para que você não acabe não deixando também os pelinhos nessa área dos olhos. Muitas vezes eles engancham. Mas é o que a gente acaba usando, né? Para retirar a maquiagem, eu acho mais prático usar aqueles algodõezinhos. O disquinho de algodão já vem pronto. Tem muita gente que usa gaze também. Você a gosta gaze também gosto. Tomar cuidado só com a gaze para não friccionar demais, que às vezes ela pode arranhar e deixar essa área dos olhos um pouquinho mais irritada. Tá bom. Vamos dar uma olhada em mais perguntas? Vamos. Lorena Monteiro quer saber o seguinte: os produtos que fazem os cílios crescerem funcionam? Qualquer pessoa pode usar?
Os produtos funcionam, mas o que é importante é lembrar que esses produtos devem ser prescritos por um dermatologista. Essa é uma área muito sensível, tem muitas pessoas que têm alergia a esses produtos também, então esse uso deve ser feito por um acompanhamento médico. O que eles vão fazer? Eles vão fazer com que essa fase de crescimento do fio dure um pouquinho mais. Então, eles ajudam o fio a crescer um pouco mais, ele cresce mais e demora um pouquinho mais para entrar na fase de queda. Então, com isso, você tem um aumento do volume, do tamanho dos cílios. Mas é importante você usar somente na pálpebra superior, passar com um bastãozinho como se fosse um delineador, para que isso não tenha contato com os olhos. E um dos riscos também dessas medicações é a hiperpigmentação, ele pode deixar essa área um pouquinho mais escura. Por isso que deve ser feito com um acompanhamento médico também e com os produtos adequados. Né? Tem muita gente usando colírio no lugar do produto porque acha que a formulação é parecida, pelo ativo ser muito parecido, e isso muitas vezes não dá certo. Então, usar o produto adequado para essa área, para o crescimento dos cílios mesmo. Quando o assunto são os olhos, todo cuidado é pouco, né? Com certeza. Vamos dar uma olhada na próxima. Obrigada, Lorena, pela pergunta. Gabriela Mian. Minha amiga disse que passa óleo de rícino nos olhos, nos cílios, antes de dormir, para hidratá-los. Posso passar também? Alguma contraindicação? Então, o óleo de rícino ele é muito conhecido para melhoria de pelos em geral. Então, muita gente usa para os cabelos, usa para a sobrancelha, usa na barba. Ele funciona como um hidratante e ele deixa o cabelo mais bonito, a barba mais bonita. Em relação aos cílios, você pode usar, mas você tem que usar com cuidado. Cuidado para não usar uma quantidade muito grande, não deixar com que ele entre nos olhos. Se isso acontecer, tem que lavar, tirar esse produto. Então, pode usar, não existe contraindicação para o uso dele. Ele vai hidratar os cílios, vai proteger um pouquinho para quem usa muita maquiagem. Isso é legal, é indicado. Mas cuidado na hora de passar e passar uma quantidade pequena para que ele não entre em contato com os olhos. Como que a gente pode passar com Pode usar o bastão flexível, pode usar o disquinho de algodão, de não umedecer demais, então colocar uma pequena quantidade e passar nos cílios sem puxar muito, mas passar nesse sentido, para que ele entre, excesso, para não sem deixar excesso olhos, e passar dessa forma. Tá bom. Obrigada, Gabriela, pela pergunta. Vamos ver a próxima. Tenho alopécia e estou ficando quase sem cílios e com sobrancelhas bem ralas. Corro o risco de perder todos os pelos? Há algum tratamento? Andréa Magalhães perguntou. Bom, provavelmente a alopecia que a Andréa está falando é a alopecia areata, que leva a uma queda de pelos em geral. Isso pode ser localizado e pode ser disseminado. Existem alguns tipos que levam à perda de todos os pelos do corpo. No caso dela, a gente não tem como prevenir ou como prever o que vai acontecer. O ideal é que ela procure um especialista, nesse caso um dermatologista, para que isso seja tratado e ela seja acompanhada assim. Existe o risco, mas é bom acompanhar. Tá certo. Obrigada pela presença aqui, doutora. Eu quero agradecer a presença da doutora Annelise Guidetti, que é dermatologista, esteve com a gente aqui tirando dúvidas sobre cuidado com olhos, sobrancelhas e também cílios. Vou deixar aqui o site para você entrar em contato, www.aeskincenter, é isso? aeskincenter.com.br, aeskincenter.com.br. Quero deixar também um agradecimento especial ao estúdio Daniela Shimizu, que a gente viu no VT, né? E deixar o site para você fazer contato também. Daniela Shimizu, o Xia com SH, Shimizu, verdade? .com.br. Obrigada mais uma vez, até a próxima, viu? Prazer te conhecer, até.